Bom, gente, eu vou gravar aqui a aula número 8, pensando aí no pessoal da turma da aeroespacial, que 80% pelo menos da sala, né, precisou de assistir a palestra da Embraer, mas aí eu vou passar também a gravação dessa aula 8 para a turma da noite, tá? Embora a turma da noite estava toda presente lá, né? E eu vou gravar também essa aula de uma maneira mais compacta. Eu vou tentar não passar muito aqui de uns 20 minutos de gravação, tá bom? Bom, primeiramente eu vou compartilhar aqui a tela. Acho que já estou fazendo isso. E aqui eu já estou indo para o modo apresentação. Bom, então a aula hoje é a aula 8, condução bidimensional meta-analítica. É o capítulo 4, tá? Nós vamos começar e terminar o capítulo 4 hoje. Qual o assunto desse capítulo? É a condução bidimensional em regime estacionário. Por exemplo, você tem aqui essa placa na forma de um trapézio. E o lado esquerdo da placa está na temperatura T1. E esse lado direito, inclinado, todo está na temperatura T2, menor do que T1, portanto, o fluxo de calor é da esquerda para a direita. Essas linhas com as flechas são as linhas de fluxo de calor. Por que que elas não são horizontais e paralelas entre si? Porque você não tem aqui o que a gente já visto como parede plana, né? A face esquerda e a face direita seriam verticais, paralelas uma à outra. Então aí seria um problema unidirecional. O calor iria só na direção X, horizontalmente para a direita. Mas aqui ele faz essa curva, tá vendo? Porque o lado direito é inclinado. Então você tem um problema bidimensional, porque o fluxo de calor ele tem a ver também com a direção Y, agora não com a direção Z, que é perpendicular ao plano da figura, né? E essas linhas que a gente está vendo aqui, essa primeira isotérmica aqui, T1, e essa daqui, ó, mais tortinha, é outra isotérmica. Essa aqui é uma terceira isotérmica. Aqui estão desenhadas 4 isotérmicas. A isotérmica T1, essas duas aqui, um pouco tortas, e essa daqui, T2, né? Repara que as linhas de fluxo de calor são perpendiculares às isotérmicas, e para resolver esse problema, achar quanto que é o campo de temperatura em cada posição X e Y dentro da placa, você tem que resolver o quê? Você tem que resolver a equação da difusão de calor que a gente tinha deduzido lá na aula 3, que é essa daqui, completa. Nesse caso, esse termo aqui, ó, ele é zero, é o dT/dz. Não tem variação de temperatura na direção perpendicular. Esse termo aqui também é zero, ó. Não tem taxa de transferência de calor, não tem geração de calor dentro da placa, né? Não tem corrente elétrica passando dentro dela, dentro da placa não tem nenhuma reação nuclear. E esse termo aqui é zero porque é regime estacionário, dT/dt é zero. Sobrou, então, essas duas parcelas, se a condutividade térmica for constante, ela vai para fora dessa derivada, nas duas parcelas. Como o lado direito é igual a zero, você divide tudo por K, e o K some, e fica essa equação aqui. Essa que é a equação da transferência de calor bidimensional, que se for resolvida, a gente vai ter o perfil de temperatura. Essa equação precisa de duas condições de contorno na direção x, em relação a x, e duas condições de contorno em relação a y, por causa desse derivado segundo do t em relação a y. Ou seja, 4 condições de contorno. E essas 4 condições de contorno seriam as seguintes: a temperatura para x igual a zero, nessa face aqui é T1, a temperatura para x entre essa posição aqui, vamos chamar de L1, e essa posição aqui, vamos chamar de L2, é T2.
E a outra condição de contorno, para y igual a zero, para qualquer x, mas y igual a zero aqui embaixo, ó, dt dx é zero, porque a placa está isolada. E para chamar a altura aqui de w, para y igual a w, o dt dx também é zero, porque aqui está isolado. Seriam as 4 condições de contorno. Bom, próximo slide. Como é que a gente resolve problema de condição de calor em 2 dimensões? Tem 3 métodos. O método gráfico que eu, de certa forma, expliquei ali. Você desenha isotérmicas um pouco a sentimento, tá? E depois você traça as linhas de fluxo de calor perpendiculares às isotérmicas, e ali é possível você achar um perfil de temperatura, mas é uma solução muito grosseira. O outro método que a gente vai ver, inclusive, na aula de hoje, assunto a ser visto hoje, é o método analítico, é resolver essa equação que eu acabei de mostrar para vocês. Esse método dá soluções precisas, mas ele é limitado a geometrias mais simples. Essa placa que eu mostrei, por exemplo, daria para resolver. Mas se é uma coisa muito torta, e se a condutividade térmica também varia ao longo da placa, então você não consegue. Então ela é limitada a geometrias mais simples e parâmetros constantes, né? Condutividade térmica, coeficiente de transferência de calor por convecção, que pode ser uma condição de contorno. E o outro método que a gente vai ver depois da prova, e cada um de vocês, na verdade, em dupla, vão fazer aquele trabalho numérico, né? Você aproximar aquelas derivadas de diferenças finitas, né? Um dt dx vai virar um ΔT sobre ΔX. Não é hora de ficar falando disso, porque nós vamos ter aí uma aula especial sobre isso, que inclusive vai ser gravada, porque depois da prova a gente vai direto para os capítulos de convecção térmica, né? Vai entrar na segunda parte do curso, mas eu vou deixar a explicação do método numérico gravado para vocês e a tarefa que cada dupla vai fazer. Bom, aí que está a coisa. Eu, na sala de aula, eu expliquei tudo. Eu fiquei 100 minutos ministrando a aula. Inclusive, eu discuti a matemática da aula que a gente ia precisar, que tem a ver com esse slide, tem a ver com esse outro slide aqui que está tratando da equação de Laplace, método da separação de variáveis. Depois eu falei de ortogonalidade de funções, tá bom? E mostrei que a gente ia precisar de resolver algumas integrais complicadas e falei que era para resolver no Wolfram Alpha, dei até esse exemplo aí, tá? E aí eu cheguei no exemplo da aula propriamente, eu pulei tudo isso aí, não vou falar dessa matemática da aula, e o problema que a gente vai resolver é esse aqui, é basicamente a aula, né? Ou melhor, a primeira parte dela. A segunda parte é muito rapidinha que eu vou falar. Você tem uma placa que nós temos que determinar a temperatura em cada posição x e y. E ela está exposta a uma temperatura nessa face aqui igual a T1, seria x igual a zero. Para qualquer y, desde 0 até w, temperatura é T1. A face esquerda. A base da placa, aí é y igual a zero, e o x pode variar de 0 a L, a temperatura é T1 também. Do lado direito da placa seria x igual a L, e o y pode ser qualquer valor entre 0 e W. A temperatura também é T1. Então, nessa face, nessa base e nessa face aqui, a temperatura é T1. Por exemplo, 20 graus Celsius. Mas, na face de cima, y igual a W, e o x pode ser qualquer valor entre 0 e L, a temperatura aqui é T2. Vamos supor T2 maior que T1, por exemplo, 100 graus Celsius. Então, vocês concordam que vai ter um fluxo de calor aqui, assim, ó, saindo de cima e indo para baixo, indo para as laterais, né? Do lado aqui mais perto da direita, ele seria um fluxo de calor inclinado para a direita, né? E mais para o meio da placa, o fluxo de calor ia conseguir chegar lá embaixo, né?
Aqui também, um pouquinho para a esquerda, aqui também conseguiria chegar lá embaixo. E as isotérmicas, além dessa isotérmica aqui e dessas outras três em volta das três faces AT1, você teria isotérmicas assim, ó. Aqui seria uma isotérmica entre T2 e T1. Aqui teria uma outra isotérmica aqui assim, aonde o mouse está passando, né? E nós vamos fazer, para resolver esse problema, uma mudança de variável. Isso vai fazer com que as equações fiquem homogêneas, tá? Nós vamos definir uma temperatura θ, que vai ser a temperatura T, que é a temperatura em qualquer posição da placa, menos T1, que são nas faces laterais e na base, dividido pelas temperaturas entre a parte de cima, T2, e essa temperatura T1 nas faces laterais e na base, né? Observa que essa mudança de variável faz com que do lado de cá o θ fica zero, porque vai ficar T1 menos T1, que é zero. Isso na base e isso na face direita. Já na superfície, na face superior, esse θ vai ficar igual a 1, porque vai ficar T2 menos T1, que é o T2 menos T1 do denominador. Então vai ficar numerador igual a denominador, e aí lá para cima, né? Lá para cima, quando o y é w e o x pode ser qualquer valor entre 0 e L, o valor do θ é igual a 1. Essas são as condições de contorno. Muito bem. Como que a gente resolve essa equação? Usando a matemática da aula. E eu não vou mostrar para vocês a solução, porque a matemática da aula a gente leva muito tempo. Depois, para resolver a equação também aqui vai levar muito tempo, então vocês vão olhar, o pessoal que não assistiu a aula, vai acompanhar os slides aí, vão procurar entender tudo que foi feito aqui nesses vários slides, tá? Você viu que eu passei aí uns 5 slides e a gente chegou na solução final. Então, na verdade, se for, se você for fazer um exercício, você tem que fazer isso, você tem que aplicar essa solução final aí, tá bom? Então, vamos lá. Como é que você acha a temperatura θ? Como é que você calcula a temperatura θ? Através dessa fórmula, 2 sobre π, que multiplica uma série que tem infinitas parcelas, com n desde 1 até infinito, e esse n aparece aqui como expoente, como denominador aqui, ele aparece em vários lugares. Opa, eu estou aqui com... a, Meu celular aqui está querendo conversar comigo aqui, gente. É um problema, né? Celular. Então, você tem um n aqui no denominador, tá? Você tem um n aqui mais um no numerador, e aparecendo nesse expoente menos 1 elevado a isso. E aqui aparecendo no seno de nπx sobre L, L você lembra, né? A largura da placa. E seno hiperbólico de nπy sobre L. De novo, o L apareceu aqui, e aqui o seno hiperbólico está envolvendo y. Embaixo é seno hiperbólico também, mas aqui é um número, tá? N, π, W sobre L, W é a altura da placa. Então, esse N vai de 1 até infinito. Bom, agora você deve estar pensando assim, nossa, mas para calcular isso eu tenho que fazer infinitas parcelas? Não, não precisa de tantas. Se você pegar 10 parcelas, já fica excelente, tá? Você vai ver por quê. Vamos ver os comentários. Essa equação é uma série convergente, trata-se de uma série de Fourier, tá? A partir da qual o valor de θ pode ser calculado para qualquer x e y. Por que que ela é convergente? Porque quanto mais parcela você vai pegando, menor elas vão ficando. A partir da 10ª parcela, as parcelas seguintes são, assim, traços, números assim extremamente pequenos, números da ordem de 10 elevado a menos 10, 10 elevado a menos 15. Então, nem vale a pena somá-los. É por isso que a série converge, né? Porque a partir de um determinado momento você pode truncar a série e ela já convergiu para o valor que você está querendo, que é a temperatura. Quando você calcula essas parcelas, n igual a 1, 2, 3, etc., essas parcelas se alteram entre valores não nulos
e valores nulos. Os valores não nulos são para n ímpar. Quando você pega n igual a 1, 3, 5, 7, dá um número não nulo, tá? Mas quando você pega as parcelas para n par, 2, n2, né? N igual a 4, n igual a 6, o valor dá zero. Isso aí é uma questão assim do seno, né? O seno ali, o seno de nπx sobre L faz isso acontecer, tá? E outra coisa é que os valores não nulos, que acontece para n ímpar, eles também vão se alterando entre valores positivos e negativos, tá? A gente vai resolver daqui a pouco no ES o problema da placa e vocês vão ver isso. Terceira observação, comentário. Em geral, obtém-se resultados muito precisos trocando a série com 3 ou 4 parcelas não nulas. Por exemplo, se você quer fazer a série com 4 parcelas não nulas, você tem que fazer o n variar de 1 a 8, tá? De 1 a 8 no programa de computador. E aí, quando você soma as parcelas de 1 a 8, na verdade, você vai estar somando só 4 parcelas. N igual a 1, 3, 5 e 7. Seriam as 4 parcelas não nulas. Bom, no próximo slide, resultados representativos são mostrados na forma de isotérmico. Vamos ver o próximo slide? Depois eu volto aqui. Isso aí é uma figura do livro em que ele apresentou aí o perfil de temperatura encontrado, né? Aqui o θ é igual a 1, e eu tinha falado para vocês que eu ia ter uma isotérmica aqui caminhando para θ igual a zero. Aqui θ igual a 0,75, 0,5, 0,25. Isso aqui é um ponto central que por aqui passa uma isotérmica também, ó. Ela não está desenhada não, mas por aqui passa. Não é 0,25 não, 0,25 é essa daqui, tá? E essa cá embaixo, né, já está bem perto da base da placa, 0,1, está caminhando para zero, né? Aqui vai ter uma outra, né? Bom, nós vamos desenhar, nós vamos obter as temperaturas dentro da placa daqui a pouco, nós vamos obter, mas fazendo um programa ES, tá? Daqui a pouco eu vou lá para o programa ES para mostrar para vocês. Observação 5. A temperatura T correspondente a cada valor θ pode ser obtido da definição da temperatura. Se você achou o θ, porque essa fórmula está dando θ, você tira o T dessa fórmula aqui de recorrência. O T é incógnito aqui, tá? E as componentes do fluxo de calor, que no fundo é a coisa mais importante de achar, o fluxo de calor, tá? Você pode obter as componentes do fluxo de calor. Você pode obter o fluxo de calor por essa expressão, tá? É, eu, eu, eu posso até voltar aqui vários slides aqui para trás, o primeiro, na verdade, nesse ponto, perpendicular à isotérmica, você tem o fluxo de calor, o Q, duas linhas. Mas ele tem uma componente QX, está vendo? E uma componente QY. Você consegue calcular o QX e o QY. Depois, para achar o fluxo de calor mesmo, o módulo disso aqui é só você fazer a raiz quadrada de QX ao quadrado mais QY ao quadrado, tá? Bom, e como é que a gente acha esse QX e esse QY? Olha, é só você fazer menos K dt dx. Você acha o QX e o QY, menos K dt dy. Lembrando que o dt dx é também o dθ. Se você pensar bem, o dt dx aqui, ó, é fácil de provar que ele é o dθ dx dividido por T2, multiplicado por T2 menos T1. Pega esse T2 menos T1 e passa para cá multiplicando, tá? E o menos T1 você passa para o outro lado somando. Aí, para você achar o dt dx aqui, ó, você vai ter que derivar o lado de cá. Aí o T2 menos T1 é uma constante, e isso aqui fica dθ dx, tá? E a derivada do T1 vai dar zero. Enfim, você consegue achar esse dt dx em função do dθ dx. E o dθ dx é o quê? É derivar isso aqui, tá? Aí quando você deriva o dθ dx, tudo isso aqui funciona como se fosse uma constante, que aqui é y, e aqui é constante mesmo. E a derivada desse seno aqui vai ser cosseno
de Nπx sobre L, depois você tem que derivar isso aqui dentro. Você tem que multiplicar por Np sobre L, que é a derivada de Npx sobre L. Da mesma forma, você pode fazer a derivada do QY, tá? A derivada do dt dy para achar o QY. Você vai ter que derivar o dθ em relação a y. Aí você tem que derivar o seno hiperbólico, tá? Porque o seno de Npx sobre L é constante. A derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. Bom, então você consegue achar o Qx e o Qy, tá? E aí você acha o fluxo de calor através da raiz quadrada de Qx ao quadrado mais Qy ao quadrado. Sétima observação: há várias linhas de fluxo de calor simétricas em relação à linha central. Aqui, ó, essa linha aqui, ó, ela é simétrica com essa linha aqui. Você tem a linha central. E todas as outras que estão à esquerda da linha central, você vai ter simétricas à direita. Né? É uma questão de simetria. E aqui ele fala que tem uma descontinuidade nessa solução aqui. Essa solução aqui é uma solução que calcula a temperatura em todos os pontos da placa, menos nos cantos superiores, porque nesse canto superior aqui a temperatura ela é T1 do lado esquerdo, ou θ0, mas ela é ao mesmo tempo T2 aqui em cima, ou θ1. Então, qual que ela é? É uma descontinuidade. Na verdade, esse ponto aqui tem todas as temperaturas da placa. Aqui tem θ igual a 1, aqui também tem a curva de θ igual a 0,75, θ igual a 0,5, θ igual a 0,25. Então, esse ponto aqui é um ponto de descontinuidade, tá? Que você, na verdade, ali tem todas as temperaturas possíveis, né? Que é um absurdo físico, né? Uma descontinuidade nos cantos superiores da placa. Eles são fisicamente insustentáveis, né? Todas as temperaturas nos cantos superiores da placa são possíveis. Isso é uma coisa fisicamente insustentável. Bom, gente, então é isso aí. E aqui a gente tem o programinha ES muito simples que vai calcular. Eu já estou chegando em 22 minutos. Eu acho que a aula vai ficar em 30 minutos. Se eu falei que ia ficar em 20, vai ficar em 30. Aqui, o programinha ES em que a gente vai conseguir calcular essa temperatura em qualquer ponto da placa. Eu prefiro abrir o programa. Aqui já é o programa, tá? Então você vê que aqui está escrito exemplo 7, mas na verdade é exemplo 8, tá? Exemplo 8. Eu até lá na aula, se vocês olharem lá na aula, eu fiz assim, ó. Aqui está o print da aula, né? Eu cortei aqui, ó, e botei 8. Foi um erro, né? Um erro meu aí, tá? Mas coisa boba, né? Vamos lá. Dados. Eu pus uma temperatura de 30 graus nas laterais e na base. Falei que a temperatura lá em cima era 100 graus Celsius. Escolhi que o comprimento era 2,25 e o W era 2,75. Por que eu fiz isso? Eu quis manter, gente, aqui a proporção dessa figura do livro. Eu peguei uma régua, medi essa distância aqui, essa base, e achei um número na minha régua. Até usei a régua do Word, tá? Ou a régua que você tem no PowerPoint. E a mesma coisa eu fiz aqui com essa altura. Bom, eu vi que o W era maior do que o L, e eu vi que eles guardavam essa proporção aqui, ó. Por exemplo, L igual a 2,25 e o W um pouquinho maior, 2,75. Podia ser o dobro. Aqui ser, por exemplo, 4,50, né? E aqui podia ser 5,50. Também ia funcionar, tá? Mas eu pus esse número, 2,25 para o L, W 2,75. Voltando para o programa ES com esses números. E aqui, e qual X que eu vou calcular a temperatura? Qualquer lugar, entre X e qualquer Y. X entre 0 e L e W entre y entre 0 e W. Eu só não posso fazer nos cantos superiores, né? X igual a 0, y igual a W, não vai dar certo. A forma vai estourar. E no canto direito superior, né? Que seria x igual a L
e y igual a w também não funciona. Fora isso, qualquer outro ponto funciona. Eu quis pegar exatamente no meio. Por isso que eu peguei metade do L, L sobre 2, metade do W. Bom, parcelas da série de Fourier, eu peguei 10 parcelas. Como metade vai dar zero e metade vai dar não zero, no fundo eu estou somando 5 parcelas não nulas. A parcela com n igual a 1, n igual a 3, n igual a 5, n igual a 7, e n igual a 9, né? 1, 3, 5, 7, 9. São 5 parcelas não nulas. E essas parcelas da série são dadas por essa expressão aqui. Eu só não coloquei aqui aquele 2π. O 2π eu pus depois. Talvez fosse melhor a gente olhar a equação formatada aqui, ó. Equação formatada. Lembra da série? É aquele menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. Aqui era o seno de nπx sobre L. Aqui era o seno hiperbólico de nπy sobre L. E embaixo o seno hiperbólico de nπw sobre L. E o n aqui vai variar de 1 a 10, tá? Bom, voltando para as equações aqui, depois que eu faço essa soma, o que eu vou fazer? Ah, eu usei aqui uma coisa que chama duplicate. Quando você quer fazer um cálculo várias vezes, em geral no MATLAB, no Python, a gente usa o while, né? O comando while. While, que em inglês quer dizer enquanto, né? Enquanto n for menor ou igual a 10, faça, né? E aí a gente tabula, né? Aí tem toda uma técnica lá. No caso do ES, você coloca duplicate, tá? E no final do cálculo você tem que colocar end do duplicate. Ele vai fazer essa parcela aqui, 1, depois ele faz a parcela 2, depois ele faz a parcela 3, porque o n vai variar desde 1 até 10. E depois, como é que eu somo isso? Eu aplico o operador sum. Ele vai somar todas essas parcelas desde 1 a 10. E eu vou multiplicar por 2π. Aí eu acho a temperatura dimensional. Pronto, acabou. E depois, para achar o T propriamente dito, eu entro na fórmula adimensional, tá? Vamos rodar o programa aqui, ó. Rodei o programa. Bom, aqui tem o L, né? São dados, né? 2,25, aqui tem o W, número de parcela 10, o X é metade do L, o Y é metade do W, a temperatura T1 é 30, a temperatura T2 é 100. E quanto que deu o θ? 0,18. Vamos voltar lá naquela figura? Aqui, ó. Perdão. Essa figura aqui, ó. Nós não estamos calculando aqui no ponto central? Eu até na sala perguntei, gente, qual que é a isotérmica que passaria por aqui? Tanto na turma da tarde quanto na turma da noite, o pessoal chutou 0,20. É bom, né? Porque está um valor maior que 0,25 e menor do que 0,10 aqui, ó. 0,1 é 0,10. Mas está mais perto do 0,25. Então falou: professor, em torno de 0,20. Está um bom número, em torno de 0,20, né? Mas quando o ES calculou, o valor deu 0,18, tá? E quando você entra na fórmula lá da forma de recorrência, né? De que o θ é T menos T1 sobre T2 menos T1, ele calculou o T e deu 42,7, né? Que é uma temperatura entre 100 graus Celsius, que é lá em cima, e a temperatura de 30, né? Que é lá embaixo, tá? Vamos fazer uma coisa aqui. Digamos que a gente pegasse só 3 parcelas não nulas. Primeiro, lembra, né? Aqui, ó, quando eu rodo... Aliás, eu esqueci de fazer uma coisa. Vou rodar de novo. Deu 42,7. Guarda esse número, tá? E outra coisa, aqui tem sempre que você usa duplicate, ele cria uma matriz, porque você calcula várias coisas numa matriz que tem N coisas, N parcelas. Vai ter o N desde 1 até 10. Então, ele vai criar aqui um array, tá? E nesse array aparece aqui as parcelas, tá vendo? Olha o que eu falei. Parcelas ímpares são todas não nulas, tá vendo? E as parcelas pares, tudo zero, tá vendo?
Aqui não está dando para ver, não, porque eu estou usando uma fonte muito grande, mas esses números que estão aparecendo no final, eles são cada vez menores. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Opções, preferência, display. Eu vou colocar um display um pouco menor. Vou colocar 14. 14 não, vou colocar 12 de tamanho. Diminuiu o tamanho aqui, mas dá dando para a gente enxergar. Olha aqui, ó. Viu que as parcelas no final, ó, 10 a menos 7, 10 a menos 9, depois a parcela 11 vai ficar 10 a menos 12, vai ficando números assim que quando você soma não faz diferença, porque eles estão tendendo a zero. Ah, outra coisa, ó, as parcelas ímpares são não nulas, mas elas vão alternando entre positiva e negativa, positiva e negativa, positiva e a 11 seria negativa, e assim por diante, tá? Eu vou voltar para o tamanho 18, porque ele permite a gente enxergar menor. Então, rodei e deu 42,7. Agora, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos colocar que tem 6 parcelas, então a gente vai usar 3 não nulas, tá bom? A série, teoricamente, ficou um pouco menos precisa, mas quando você roda, ó, não mudou nada, 42,7, tá vendo? 42,7. Se a gente rodasse com duas parcelas só com duas parcelas, então ele vai pegar só a primeira, que é não nula. Aí quando a gente roda, aqui já deu 42,8, tá vendo? Que não é muito bom, 42,79, né? Mas é o que eu falei, tem que usar de 3 a 4 parcelas, já funciona bem. Eu diria que como a gente está usando o computador, é melhor botar 10 parcelas, que aí você vai ter 5 não nulas. Então, gente, é isso aí, tá? Voltando aqui para a aula, tá faltando a segunda parte da aula, que é o seguinte. Eu já estou com 32 minutos, né? Então, a aula está ficando um pouco mais longa do que eu pretendia. Fator de forma de condução de um sistema bidimensional. Então, continua sendo condução de calor bidimensional. Sabe essa equação que a gente resolveu? Ela pode ser resolvida para várias situações mais simples: placa, cilindro, esfera, tubos. Dá para resolver, tá? Mas fica sempre uma série, uma coisa muito grande. Então, o pessoal aproximou isso para uma coisa chamada fator de forma, e que ele aparece assim como se fosse uma equação de condução. É, S K delta T. Lembra um pouco a lei de Fourier, né? Aqui está o delta T, aqui está a condutividade térmica, só que isso aqui não é a área. A verdade é que, você lembra que a lei de Fourier tem a área e embaixo tem o L? Então, a área é metro quadrado, o L é metro, então a área dividido pelo L dá corta metro quadrado com metro e dá metro. Esse S, ele é um número que tem unidade de comprimento, tá vendo? E ele é uma coisa que depende apenas da geometria do sistema, e você só pode usar esse S, esse tal de fator de forma de condução, se o meio que tiver envolvendo a transferência de calor entre duas temperaturas T1 e T2, que está aqui, ó, T1 e T2, for um meio sólido. Você não pode aplicar essa ideia se for um meio líquido ou gasoso, porque nesse caso a transferência de calor estaria acontecendo por convecção. E esse S é dado por essas expressões aqui, ó. Se você tiver, por exemplo, um tubo de comprimento L e diâmetro D, temperatura na superfície do tubo é T1, por exemplo, esse tubo está transportando água quente. Nos países frios, Noruega, Suécia, tem muito essas distribuições de água distrital, que a gente chama. Então, você tem tubulações com quilômetros e quilômetros de comprimento, levando água por debaixo da terra para os prédios, para as casas, para as fábricas, para os hotéis, para os restaurantes, né? E eles são enterrados para ficar longe do frio que faz aqui do lado de fora. Mas tem uma perda de calor. Por um comprimento L, qual que é a perda de calor do tubo? É só você calcular o fator S, que no caso, nesse caso é dado por 2πL, L é o comprimento do tubo, dividido pelo logaritmo de qual argumento? 4 vezes V sobre D. Z é a profundidade que o tubo está aqui dentro da Terra, né? E D é o diâmetro do tubo.
Se o tubo estiver na vertical, né? Tem hora que tem que estar na vertical porque você leva a água debaixo da terra, mas você tem os pontos de distribuição, né? Então você pode ter um trecho em que o tubo está na vertical. Com certeza vai ser um tubo de diâmetro menor do que esse, porque aqui é o tubo de alimentação e esse aqui é um tubo de distribuição, por exemplo, para um prédio. E na vertical o fator já fica esse daqui, ó. Não tem mais o Z, né? Não tem mais o Z, só tem o L e o D. Então, 2πL sobre logaritmo de 4L sobre D. é, e, e o que que você faz com esse S? Você vem aqui, coloca ele aqui, multiplica pela condutividade da Terra, é o meio que está entre a temperatura T1 do tubo e T2 do solo. Isso aqui não é a temperatura do meio ambiente, não. O meio ambiente é o T infinito que está aqui, ó. Seria a temperatura do chão, tá? Porque depois de T2 para o T infinito, o calor que foi perdido pelo tubo segue por convecção, tá bom? E aí, voltando para cá, você coloca aqui esse S, a condutividade da Terra, e o ΔT, que vai ser T1 menos T2. E isso você pode também fazer para, por exemplo, troca de calor entre dois tubos. De repente, um está mandando água quente, o outro está mandando água fria, e eles estão a uma certa distância, então tem uma troca de calor entre eles, ou um jogo de tubos. Ou então, em vez de ser um tubo que está debaixo da terra, né? Aqui é dentro de um bloco, né? Então seria um meio plano, né? Lá era um plano semi-infinito. Esse aqui era um plano semi-infinito, né? Aqui o plano termina, aqui o meio termina, né? Meio semi-infinito, e daqui para baixo ele é infinito. Aqui é meio plano, e assim por diante. Tá? Esse caso aqui, a parede não precisava, né? Quando você fala que o S é A sobre L, você vai cair na lei de Fourier para uma parede plana. Se você colocar aqui, vai dar exatamente KA delta T sobre L, né? Mas não deixa de ser verdade, né? Mesma coisa aqui, tá vendo esse 2πL sobre logaritmo de D2 sobre D1? Isso aqui tem a ver com aquela resistência térmica do cilindro, essa daqui da esfera, ó. Mas você pode usar fator de forma aqui também. Aqui, por exemplo, num canto, isso aqui é muito bom para ar-condicionado, quando a gente está fazendo um projeto de ar-condicionado. Isso aqui pode ser o teto da casa, uma parede, e ali no canto, entre o teto e a parede, você pode ter um duto passando ar frio, que vai ser insuflado na casa. Então, ele tem um ganho de calor, né? É um- ele recebe aqui uma carga térmica, que você pode calcular desse jeito aqui. Bom, exemplo. Aqui é um exemplo muito simples. Você tem um tubo longo de 30 metros de comprimento, 10 centímetros de diâmetro, transportando água quente em um sistema de aquecimento distrital, tá vendo? E ele está enterrado no solo 5 centímetros abaixo da superfície do chão, como mostrado na figura. A superfície externa do tubo está a 80 graus, água quente, né? Tomando a superfície da Terra, né? Considerando, né? Superfície da Terra 10 graus Celsius, né? Pode ser que o meio ambiente está a zero, né? É, e a condutividade do solo local igual a 0,9 watts por metro Kelvin, determine a perda de calor do tubo. Então, muito simples. Você entra na fórmula, aquela primeira que eu falei, 2πL sobre logaritmo de 4Z sobre D. L é o comprimento do tubo, 30 metros. Z é a profundidade na Terra, 0,5. Diâmetro do tubo, 10 centímetros, 0,1 metro. Achou o S, 62,9 metros, né? A unidade dele é metro. Põe aqui, condutividade da Terra ele deu, ΔT 80 menos 10, deu uma perda muito grande, 3.963 watts, quase 4 quilowatts, né? Potência de um chuveiro elétrico, né? Chuveiro elétrico é uma coisa muito potente, mas também são 30 metros de tubo, né? Então isso é perdido, né? Aí ele fala o quê? Note que esse calor é conduzido do tubo para a superfície da Terra, através do solo. E então ele é transferido para a atmosfera por convecção e radiação, verdade, né? Bom, gente, terminou a aula. Aqui a gente tem o quê? 39 minutos de aula. Vou comentar esses exercícios aqui, isso aqui é a placa que vocês vão resolver esse exercício, considerando que agora o T2 é 150
e que o T1 nas superfícies laterais na base é 50, e ele está perguntando quanto que é a temperatura no ponto médio, tá? Porque ele falou que o W é 1 e o L é 2. Então, o ponto médio vai ser x igual a 1, né? X igual a 1 e o W igual a meio. Considerando 5 primeiras parcelas não nulas. É exatamente o programa, que tinha 10 parcelas. E depois ele pede para ver qual o erro que se comete se você considerar só 3 parcelas não nulas. Se eu não errei, eu peguei o programa, adaptei para essa situação e achei 61,16 graus Celsius no centro da placa, e quando eu usei 3 parcelas, 61,2. Então deu um erro assim muito pequeno, de muito menos do que 1%, tá? Ele pede também para plotar a distribuição de temperatura é, em função de x, se você tiver aqui no meio, aqui, ó, y igual a meio. Então, como é que a temperatura vai variando aqui assim, ó? Isso não é uma isotérmica, não. A temperatura aqui vai começar com 50 e vai terminar com 50, tá? E acredito que quando você vai caminhando aqui para baixo, ela vai ficando mais alta, ela vai fazendo assim. É provável que você vai ter uma curva assim, ó. Vou fazer, acompanha o mouse aqui. Começou com 50, vai subir e depois vai descer para 50 de novo. Mas aí você tem que, usa a tabela paramétrica. É só você pegar esse programa que eu fiz para vocês, aí você vai ter que calcular aquele negócio de duplicate, mas além do duplicate, você vai ter que usar a tabela paramétrica para poder plotar esse gráfico, tá? Tabela paramétrica está explicado lá na aula 3, numa aula gravada. E depois ele pede para fazer nessa linha aqui, ó. Nessa linha. Aí isso eu não fiz não, tá, gente? Isso eu não fiz não. Aqui é um problema um pouco mais difícil, que ele pede para você voltar nesse problema 4.2 aqui, né? E, e calcular quanto de calor que está saindo aqui pela base. Aqui, ó. Sabe essa figura que eu tinha colocado aqui? O fluxo de calor não sai pela base aqui, ó. É claro que tem linha aqui que você não está vendo não, mas ela vem assim e sai pela base, ó. Tem uma outra que assim, que faz assim, sai pela base também. Do outro lado é a mesma coisa. Ao longo dessa linha de x igual a zero até x igual a L, quanto de calor que sai aqui? Bom, primeiro, aqui só tem que é y, tá? Porque sempre que você chega aqui numa isotérmica, é perpendicular. Então, uma curva de fluxo de calor, ela vai vir assim. Quando chegar aqui, ela vai ter uma barriga aqui e ela vai chegar aqui fazendo 90 graus. Então, só existe QY. Só existe QY. Então, o que que você tem que fazer ali? Você tem que calcular esse QY. E para calcular esse QY, você vai ter que fazer essa integral aqui, ó. Esse Q da base é um QY. E você vai ter que fazer essa integral aqui, ó. Tá? É, essa integral aí. Eu estou até achando que aqui vai ter que ser menos KdT dy, talvez aqui, viu? Talvez tenha que pensar esse negócio aqui direito, tá? Como é que vai ser isso aqui? É, eu dei a dica aqui como é que eu faço, mas eu estou olhando aqui assim, pode ser que isso aqui seja KdT dy, tá? KdT dy, né? Porque está querendo que saia na base, está querendo que saia na base, tá bom? E aí você vai ter que fazer essa integral. Esse problema aqui tá indicado como é que faz, ele é um pouco difícil, tá? Então tá, gente, eu vou voltar aqui para o ambiente do Teams, e parar a aula. Eu acho que é aqui que eu tenho que estar. Peraí. É aqui, ó. Eu tenho que vir aqui e parar a gravação, tá? Parar a gravação. Nós estamos com 40, quase 45 minutos de aula, tá? Parei a gravação. Parar.